Quero convidar o pastor Flávio Ramos, que tem, digamos, a responsabilidade de trazer a mensagem final do CBM 2017. Pastor Flávio Ramos é um pastor batista, serviu como missionário no Marrocos e foi pastor da Igreja Evangélica Árabe. É fundador e presidente da Missão Evangélica Árabe do Brasil, MEAB, casado com Carla e pai da Vitória. Vive em Foz do Iguaçu há 10 anos, onde atua como coordenador e professor do curso de especialização Mundo Muçulmano da MEAB. Vice-presidente do movimento Perspectiva Brasil, formado em letras, pós-graduado em exposição bíblica e missiologia. Seja bem-vindo, pastor Flávio. Deus lhe abençoe e lhe conduza nessa mensagem. Graça e paz, bom dia a todos. Estamos chegando ao final desse CBM. Tenho certeza que Deus abençoou muito a sua vida, os momentos de compartilhar, as plenárias e todas as outras coisas que aqui aconteceram. Aqueceu o nosso coração, nos animou, nos desafiou, fez a gente refletir algumas coisas sobre a nossa vida com Deus, sobre a missão. Eu quero louvar a Deus por tudo que Ele tem feito no movimento brasileiro. Eu tenho uma imagem aí do movimento Perspectivas Brasil, e é algo que eu tenho louvado a Deus, tenho sido parte desse movimento, e assim como o Piper disse, eu posso me ajuntar a ele, e há quase 9.500 alunos que foram formados desde esse momento, que estamos muito animados com o que Deus está fazendo através do movimento Perspectivas. Já passamos de 13 estados onde esse movimento tem servido, mais, como eu disse, de 9.000 pessoas passaram entre pastores e líderes, e a gente tem visto que esse movimento de Deus, não só no Brasil, mas também tem impactado o mundo. E homens de Deus têm dito que esse movimento tem abençoado a igreja por onde passa. Então, o movimento Perspectivas é algo que Deus está fazendo no nosso meio e a gente quer glorificá-lo e abençoá-lo. Eu tenho certeza que você já passou lá pelo nosso stand e já pegou aquela balinha gostosa e já recebeu algumas informações. Mas estou aqui também em nome da Missão Evangélica Árabe do Brasil, na qual sou o atual presidente. Estamos ali na Tríplice Fronteira, servindo a esta missão, na qual temos a nossa paixão é glorificar a Deus e ajudar a igreja. A MEAB não é uma missão enviadora, estamos servindo nessas 3 áreas: mobilização, queremos despertar a igreja brasileira para o mundo árabe, para o mundo muçulmano. Queremos ajustar ou ajudar a ajustar a visão da igreja sobre o mundo árabe. Aquilo que nós vimos nesses dias aqui no contexto de perseguição, de retaliação a cristãos, é um reflexo, é uma parte do que está acontecendo no mundo muçulmano. Mas muitas outras coisas também estão acontecendo no mundo muçulmano. As boas novas do Evangelho estão chegando para que muitos muçulmanos possam ouvir a mensagem de Jesus Cristo e esperança a eles. Nesse livro do Garrison, ele vai dizer que há um vento na casa do Islã, é o vento do Espírito. Deus está fazendo grandes coisas. É o maior movimento de muçulmanos vindo a Cristo de toda a história. Então, a perseguição existe, o massacre a muitos cristãos em alguns contextos é fato, mas isso não é a grande realidade do mundo muçulmano. Há uma outra realidade que Deus tem operado grandemente. No livro do Garrison, ele vai falar de movimentos de muçulmanos vindo a Cristo. E o Garrison trabalhou e visitou centenas de obreiros e ex-muçulmanos, e visitou países muçulmanos, e disse que em cada região
em cada casa do Islã, Deus está agindo de maneira grandiosa, poderosa, mas de maneira diferente. O agir de Deus, o movimento de Deus, atraindo muçulmanos a Cristo na Indonésia, diferente do contexto de norte da África. Eu não sei se você sabe o que é um movimento. O Garrison, em seu livro, vai dizer que um movimento é quando mais de 1000 pessoas numa comunidade, ou numa etnia, ou em um povo, se rendem a Cristo. Se 903 pessoas se renderam a Cristo, talvez entre os berberes do Marrocos, esse movimento missionário não será chamado de um movimento. Tem que ser acima de 1000 pessoas se renderem a Cristo, serem acompanhadas e discipuladas e estarem cultuando a Deus, seja numa igreja livre ou numa igreja subterrânea. Então Garrison, juntamente com a sua equipe, faz essa pesquisa e ele começa uma pesquisa histórica. E ele diz que após a fundação do Islã, século 7, século 8, século 9, nada acontece de movimento de muçulmanos vindo a Cristo. Mas no século 10, Garrison, estudando os movimentos, a história de muçulmanos vindo a Cristo, ele diz que um movimento aconteceu no século 10, ou seja, em um lugar, em um povo, em uma região do mundo, mais de 1000 muçulmanos vieram a Cristo, foram batizados, discipulados e continuaram a caminhada de seguir a Jesus. Século 11 chegou, nenhum movimento. Século 12 também, nenhum movimento. O século 13 chegou e Garrison vai dizer, das suas pesquisas, que 2 movimentos aconteceram. Em 2 lugares diferentes, em 2 continentes diferentes, movimentos de muçulmanos vindo a Cristo. O Garrison, em seu livro, avalia uma série de questões que aconteceram e fatos históricos, políticos, missionários e etc. Século 14, nenhum movimento de muçulmanos vindo a Cristo. Século 15, nenhum movimento de muçulmanos vindo a Cristo. Século 16, nada aconteceu de movimento. O século 18, zero de movimento. E a impressão que a igreja e que o movimento missionário tinha estamos fraquejando. Nada está acontecendo. E de fato foi um tempo de deserto. Mas a história começa a mudar no século 19. No século XIX, repete, mais 2 movimentos acontecem de muçulmanos vindo a Cristo. O século 21, o século passado, 11 movimentos de muçulmanos vindo a Cristo aconteceram, e isso nos animou. Talvez aqui há entre nós até pessoas que nem é ainda do século 20, né? Mas eu sou do século 20. Olha que coisa boa. E o século 21 ainda nem terminou. E veja o que Deus está fazendo. Mais de 69 movimentos de muçulmanos vindo a Cristo. É o maior movimento da história que eu e você estamos participando através da oração, através do envio missionário, através de receber refugiado, através de estender as mãos e pregar o evangelho ao muçulmano. E isso é para nos encorajar, isso é para nos animar. O que vimos aqui, o contexto de perseguição à igreja, é fato. O que vimos aqui, que missionários são perseguidos, é fato. Mas também o que é fato, que muitos missionários estão vivendo o maior momento de grande colheita da história. Batismos, discipulados, plantações de igreja e o nome de Jesus conhecido e glorificado. Isso alegra o nosso coração. Mais de 69. Esperamos terminar o século com talvez 130 movimentos de muçulmanos a Cristo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. A Missão Evangélica Árabe quer ajudar a igreja brasileira, servindo através da mobilização, como eu disse, através da produção de literatura.
nós queremos colocar nas mãos dos missionários, na mão da igreja, dos líderes, livros que possam ajudar nesse movimento, para que possa animar, orientar. Então a MEAB serve a igreja brasileira e o movimento missionário, além da mobilização, servindo através da produção de literatura e outros livros. Você pode encontrar na nossa loja ou também nos nossos parceiros que estão aqui. Alguém perguntou para mim, por que a MEAB não teve um stand? Porque nós somos árabe. Nós achamos que ter um stand era muito pouco. Então nós tínhamos 13 ou 14 parceiros. Então nós colocamos os nossos livros, os nossos folders e os nossos missionários espalhados por 13 ou 14 estandes, sem pagar nada. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Estratégia missionária. Quem disse para vocês que o árabe cristão não tem estratégia missionária? Temos e foi eficaz. Glória a Deus. Você pode encontrar os nossos livros por aí. Nós temos um curso de especialização para o mundo muçulmano. Antes de vocês chegarem à conferência, ao Congresso de Missões, a MEAB, Martureu e CEPAL, juntamente com 20 agências, líderes de agências, se encontrou aqui nesse hotel, sábado, domingo, trabalhamos sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro e segunda, fazendo uma consulta missionária sobre treinamento de missionários brasileiros para um contexto muçulmano. E vimos que quão precisamos crescer no preparo específico. Vimos que o preparo geral do missionário, teológico, missiológico, de vida com Deus é fundamental, mas vimos também o quão necessário é para o movimento missionário brasileiro crescer na capacitação de obreiros para um contexto específico, que é o mundo muçulmano. E o material em breve estará nas mãos da MTB, disponibilizados a todas as agências, aquelas conclusões que chegamos para que possamos melhorar o preparo de missionários para servirem no contexto entre povos muçulmanos. A MEAB já tem feito isso nos últimos 8 anos, recebendo candidatos, recebendo missionários, para que lá na Tríplice Fronteira, com mais de 30 mil árabes, tendo a oportunidade não só de uma formação acadêmica específica para o mundo árabe, mundo muçulmano, mas dando a oportunidade a esses candidatos de colocarem em prática, de conversarem com muçulmanos, tomarem chá e café com eles e ver como eles são pessoas agradáveis e como eles estão abertos e acessíveis ao Evangelho. Então, espero que você possa orar por esse ministério, você possa se envolver, e se você tem pessoas na sua igreja, na sua agência, você pode enviar para que a gente possa contribuir com vocês na formação de missionários. Falando em ajuda para entender um pouco sobre o mundo do Islã, você pode acessar o site do Martureu, que saiu nessa semana uma pesquisa sobre o Islã no Brasil. Nós que estamos envolvidos com o mundo muçulmano, com esses rumores de tanta coisa que acontece no Brasil, nós recebemos 836 WhatsApps por dia, perguntando, é verdade que agora o Brasil será um país islâmico? É verdade que os refugiados vão matar os pastores? É verdade que eles vão casar com as nossas mulheres? Você imagina o que é receber 836 WhatsApps por dia? Marcos Amado deve receber 1.638. Então tem lá um pouquinho da história sobre o Islã no Brasil, informações através do site do Martureu, que pode te ajudar a entender tudo isso e olhar como chegada de imigrantes no Brasil como uma grande oportunidade para a pregação do Evangelho. Dito essas informações, eu queria abrir o texto da palavra do Senhor e fazer uma breve reflexão com você.
no livro de Atos, capítulo 16. Atos do Espírito Santo ou Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Farei a leitura do verso 6 até o verso 10. Atos 16, de 6 a 10. A minha reflexão nessa manhã, encerrando esse congresso, é trazer algumas realidades teológicas para que possa contribuir na nossa caminhada missionária. Vimos aqui realidades, necessidades, desafios. Quem participou da mesa redonda viu os desafios que nós temos aqui no Brasil mesmo de alcançar grupos não alcançados. E ouvimos pelos seminários e aqui em algumas plenárias. Mas eu gostaria de concluir nessa manhã olhando as realidades que não podemos ignorar da teologia bíblica. O texto de Atos, capítulo 16, se tornou conhecido por causa da prisão de Paulo, quando ele pregava o Evangelho e ele, pelo poder do Espírito Santo, liberta uma escrava, uma possessa, e por causa disso Paulo e Silas estão presos. E o que marca talvez, na grande maioria de muita gente, o capítulo 16, é que vem um terremoto e é algo sobrenatural, a manifestação do poder de Deus na vida daqueles missionários, enquanto sofriam, estavam adorando a Deus, e a ação sobrenatural de Deus que desemboca na conversão também do carcereiro e da sua família. Eu ainda chamo a sua atenção, antes da leitura do texto, que o relato de Atos, capítulo 16, é o relato histórico da plantação da igreja em Filipos. Paulo chega à Europa, Paulo chega à cidade de Filipos, e ali ele começa o trabalho missionário. E após essa igreja fundada, essa igreja aprendendo com Paulo, e por meio do Espírito, a ser uma igreja missionária, logo após, em seguida, Paulo escreve uma carta que nós conhecemos, a carta da alegria, a carta aos Filipenses, mas é uma carta missionária. Paulo está cheio de gratidão, porque aquela igreja, a igreja de Filipos, é uma igreja missionária. Uma igreja que não só o apoiou financeiramente, mas uma igreja que o apoiou enviando Epafrodito para consolar Paulo, para demonstrar o amor da igreja a Paulo, esse amor recíproco que Paulo tinha pela igreja. Os missionários costumam escrever livros depois do seu trabalho missionário. E aqui nós temos o relato de como foi o início dos trabalhos missionários em Filipos. Observe o texto comigo, que diz assim as Escrituras, capítulo 16, verso 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Verso 8. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, vamos ler juntos? Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino,
concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Pai, o Senhor, na sua graça, no seu poder e da sua palavra, já nos ministrou muito nesses dias. Nesse tempo de fechamento, de encerramento de congresso, dai-nos ainda, Senhor, uma porção da sua palavra. Alimenta-nos nessa manhã, encoraja-nos e mostra-nos por meio da tua palavra realidades que não podemos nos esquecer, para cumprir a tua missão e para a honra e glória do teu Filho. Amém. A primeira realidade que eu quero chamar a sua atenção, que nós, como igreja e movimento brasileiro, não podemos esquecer, está no verso 6. Diz o verso 6 que Paulo, com a sua equipe, e a equipe de Paulo aqui é Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Nem Ronaldo Lidório, em toda a sua glória, teve uma equipe como essa. Que equipe missionária! E eles, diz o texto, narração de Lucas, que percorriam a região de Frígio, Gálata, e eles tinham um planejamento para entrar e pregar o Evangelho na Ásia. Era isso que ardia no coração daquela equipe. Era esse o plano estratégico para plantar igrejas e fazer discípulo e o nome de Jesus ser conhecido e louvado na Ásia. Mas o texto é enfático de afirmar a nós que eles foram impedidos. Quando pensamos em impedimento da obra missionária, o que pensamos? Diabo. Pastor, algum endemoniado falou pastor aí, repreenda essa palavra. Dizem que pastor é povo não alcançado, não é verdade, não é verdade. Quando nós pensamos em impedimento à obra missionária, pensamos na obra do diabo. Ouvimos entre os missionários, ouvimos entre as igrejas, ouvimos entre as agências, o diabo está feroz, o diabo está impedindo o nosso missionário chegar a tal certa cidade ou a outro continente. Quando falamos de empecilhos na obra missionária, falamos de falta de recursos, não tem dinheiro, estamos na crise, dificuldade, o povo não está sendo generoso para ofertar, o missionário não saiu por quê? Falta recurso. E a numeração poderia ser grande de empecilhos, mas nós nunca, ou quase nunca, nos lembramos que Deus também pode ser um empecilho. Quando a gente lê esse texto, parece que está desentoado. Paulo queria pregar o Evangelho na Ásia, mas foi impedido pelo Espírito Santo. E a lição que fica aqui para nós, que é uma realidade que nós não podemos ignorar, que Deus é o Senhor dessa obra, que fazer missões é depender da soberania de Deus. Deus é poderoso, a missão é dele, ele é o Senhor de missão, ele fecha a porta, ele não só abre porta, ele abre porta, mas ele também fecha a porta para ensinar a nós que a missão é dele, que ele é o todo soberano. Foram impedidos de pregar o Evangelho, por quê? Para ensinar a nós, para ensinar a igreja, para ensinar o movimento missionário brasileiro, para ensinar a equipe paulina, que nós estamos debaixo da dependência de Deus, e se Deus não abrir porta, nós não iremos. E se Deus fechar a porta, nós devemos nos curvar a Ele e dizer, a missão é do Senhor, nos submetemos. Essa bela equipe missionária, cheia de plano, estratégia e visão, foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, para mostrar a todos nós
que bons planos não significam planos de Deus. O plano da equipe paulina era bom, era pregar o evangelho na Ásia. A visão, o planejamento estratégico era perfeito, mas não significava que era o plano de Deus. Talvez você está aqui, talvez você entrou aqui, talvez você de uma agência missionária como eu, talvez você missionário, você fez um plano maravilhoso, você tem uma estratégia maravilhosa, você tem algo queimando no seu coração, que é algo bom, mas isso não significa que é algo de Deus. E se nós queremos fazer missão, entendendo que a missão é de Deus, nós precisamos voltar à base de tudo. Deus é soberano, a missão é dele, ele faz como quer, com quem quer, quando quer, do jeito que ele quer, e cabe a nós nos curvar. Cabe a nós dizer, mesmo sem entender, amém, amém e amém. Não podemos esquecer dessa realidade teológica. A missão é de Deus, Ele é soberano. Não é porque Ele não ama o asiático, não é porque Ele não quer que o seu nome seja glorificado e conhecido na Ásia, mas é que Ele tem um plano que é maior que o nosso plano. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus são mais perfeitos que os nossos caminhos. E os planos de Deus são eternos e perfeitos. E os nossos ainda são humanos e falhos. Meu irmão, minha irmã, missionário, missionária, líder de missão na igreja. Plano bom não significa plano de Deus. Quando o Espírito Santo fechar a porta, há uma coisa só a fazer: se render e dizer amém, amém e amém. Poderia contar o meu próprio testemunho. Me preparei por anos para dar a minha vida no Marrocos. Eu e a minha esposa partimos em 2002 ao Marrocos. E o nosso planejamento era ficar anos e anos e morrer no Marrocos. Vir ao Brasil só para visitar, ver os irmãos. E era isso que ardia no nosso coração. Mas de maneira muito breve o Senhor nos tirou do Marrocos. E nós saímos do Marrocos numa situação bastante delicada para a nossa família. A minha esposa estava gravemente doente. E foi uma das coisas difíceis para nós. Lidar com a questão da doença, mas principalmente, talvez, para mim e para ela, deixar o Marrocos. O Marrocos havia se tornado o ídolo do meu coração. E eu dizia a Deus, Senhor, eu só volto porque é minha esposa, porque se fosse eu ficava aqui. Porque daqui eu não saio, daqui eu não quero sair, daqui eu vou ficar. A agência pode me abandonar, a igreja pode me abandonar, mas eu vou ficar aqui, porque esse é o meu plano, e é o melhor plano. E o Senhor dizia, não é o melhor plano, e eu chamei o Senhor para uma queda de braço, e perdi. Aprendi a lição. Mas quando eu volto para o Brasil, Deus, de maneira milagrosa, bondosa, nos traz um marroquino, da família real do Marrocos, filho de um dos principais líderes do país, e diz, batize-o, discipule-o e treine-o. Porque Deus não trabalha com a geografia, Deus trabalha com um plano divino, que é melhor que o meu, que é melhor que a minha agência, que é melhor do que a sua agência, e é melhor que a sua igreja, e nós só temos a dizer uma coisa, amém, amém
e amém. E Paulo então vai para a Ásia, vai para a Europa. E quando ele chega na Europa e começa a pregar o evangelho, quem é a primeira convertida na Europa? Uma asiática, diz o texto, Lídia, de Tiatira. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Essa é uma realidade que precisa voltar para a nossa cartilha missionária. Deus é o Senhor, Ele é o soberano, a missão é dEle, e Ele faz como quer, onde quer e quando quer. A grande lição para mim e para minha esposa foi: não podemos fazer missão do jeito que a gente quer. Nessa corrida missionária eu encontro tantos jovens dizendo: pastor, eu quero servir a Deus, mas tem que ser assim, 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 assim. Eu falei: Deus vai moer. Deus vai moer. Eu quero fazer missão, mas tem que ser no Marrocos. Eu quero fazer missão, mas tem que ser desse jeito, Senhor, com sustento completo, com uma boa agência missionária, tem que ser desse jeito. Deus vai moer. Porque Deus quer que volte para a nossa cartilha missionária. Que se vamos servi-lo em missão, é do jeito dele. Não é na Ásia, é na Europa. Segunda realidade que nós não podemos nos esquecer, teológica, bíblica, é que nem tudo é possível a nós na missão. Quando nós somos chamados para a obra missionária, parece que nós recebemos um poder que diz: agora eu posso tudo, e o nosso texto é: tudo posso naquele que me fortalece. Mas isso não é verdade. O texto é verdadeiro, mas ele está fora do contexto. Irmãos, realidade que nós não podemos esquecer, que na missão nós não podemos fazer tudo. Somos limitados e graças a Deus. Ainda no capítulo 16, um pouquinho só mais à frente, veja o que diz o verso 13. No sábado, Paulo já está em Filipos agora. Saímos da cidade, eu estou no verso 13 do capítulo 16. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falávamos com as mulheres que ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da onde? Da cidade de Tiatira, empresária, vendedora de púrpura, temente a Deus, alguém que estava comprometida com o judaísmo, nos escutava. O Senhor abriu o coração de Lídia para entender as coisas que Paulo dizia. Há coisas na missão que só Deus pode fazer, só Deus pode abrir os corações, só Deus pode transformar as vidas, só Deus pode tocar as vidas, os corações. Nós podemos fazer algumas coisas, mas não podemos fazer todas as coisas. Há missionários frustrados no campo. Há agências frustradas porque estão tentando fazer o que Deus nunca mandou eles fazerem. O que nós podemos fazer? O que Paulo fez, discernir a visão de Deus. Discernir que aquela voz que aparece a ele no verso 10 é a voz de Deus. O que Paulo fez ao discernir a voz de Deus? Obedeceu. Nós devemos obedecer. O que Paulo fez com a sua equipe? Começou a proclamar o evangelho num lugar estratégico. Isso nós devemos e podemos fazer, mas tocar as vidas só o Senhor pode. Quantos missionários estão servindo num contexto difícil e estão frustrados e dizendo: eu nunca converti ninguém. Meu irmão, o Senhor não nos chamou a converter ninguém.
O Senhor nos chamou a obedecer, o Senhor nos chamou a orar, o Senhor nos chamou a dar, o Senhor nos chamou a sacrificar, o Senhor nos chamou a estender as mãos, o Senhor nos chamou a trabalhar, o Senhor nos chamou a ir, mas o Senhor fará coisas que nós não podemos fazer. Abriu o coração de Lídia para entender a pregação do Evangelho. Nós que somos missionários e líderes de agências, precisamos tirar esse espírito de nós, que nós podemos tudo. Nós não podemos tudo. Só quem pode tudo foi aquele que disse: todo poder me foi dado nos céus e na terra, e o nome dele não é pastor fulano ou missionário ciclano, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Faça o que Deus mandou você fazer, faça com excelência, e deixa que Deus fará o que ele tem que fazer. Mas há uma terceira realidade aqui no texto, que não pode faltar na nossa cartilha. Diz o texto já, verso 22 do capítulo 16, levantou-se a multidão unida contra eles, contra a equipe paulina, missionária. Verso 22 ainda, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse em toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. A realidade que não podemos esquecer como movimento missionário brasileiro é que mesmo quando estamos obedecendo a Deus, não estamos isentos ao sofrimento. Mesmo quando estamos em obediência a Deus, não estamos imunes à perseguição. Paulo estava em obediência. Paulo havia entendido a visão, Paulo tinha passado a Macedônia com a sua equipe, Paulo já havia pregado a Lídia e a família de Lídia convertida, Paulo já havia agora orado, expulsado o demônio daquela mulher, daquela jovem, que agora também é parte da igreja de Filipos, e o que lhe cabe e o que ele recebe? Açoites, prisão, perseguição, humilhação. Meus irmãos, essa doutrina que se nós estamos fazendo tudo correto com Deus, tudo dará bem a nós, não procede das Escrituras. Porque o dar bem nas Escrituras não é na perspectiva humana, o dar bem nas Escrituras é cumprir o propósito eterno de Deus. Mesmo quando estamos em total obediência, mesmo quando estamos cumprindo a vontade e o plano eterno de Deus, haverá perseguição na nossa vida, haverá sofrimento. Quantos missionários sofrendo e dizendo: por quê? Eu servi no campo, eu dei a minha vida no campo, eu fui fiel ao Senhor, eu não lesei os meus mantenedores, eu não produzi cartas falsas, eu fui fiel ao Senhor e agora estou com câncer. Meu filho está doente, minha esposa está com câncer, a igreja me abandonou. Por quê, Senhor? Por quê, Senhor? Por causa de uma falsa teologia que não provém das Escrituras. Mesmo quando estamos debaixo da obediência de Deus, podemos passar por frustrações, podemos passar por perseguições, podemos e iremos passar por sofrimento, porque o Filho de Deus foi homem de dores. E ele foi obediente,
e obediente até a morte, e morte de cruz. Talvez você está sofrendo porque você é cabeça dura, você é teimoso, não está sensível à voz de Deus. Mas Paulo e a sua equipe aqui está sofrendo, está no cárcere, está machucado, está sangrando, porque são fiéis a Deus. Precisa voltar para a nossa cartilha missionária. Homens fiéis passarão por duras perseguições, calúnias e provações. E tudo isso vai terminar assim, e eu concluo aqui a minha participação. Volta para o verso 6, do capítulo 16. Quais são as realidades bíblicas que não podemos excluir da nossa agenda missionária? Que Deus é soberano. Ele fecha a porta e abre-se como Ele quer. Ele não precisa prestar conta a nós. Ele não precisa mandar relatórios para a nossa agência. Realidades que não podemos esquecer é que somos limitados na missão. Há coisas que só Deus pode fazer. O terremoto na cadeia de Paulo foi Deus que provocou. Mas também vimos que não podemos esquecer dessa realidade, que servos fiéis e servas fiéis sofrerão, porque o nosso mestre sofreu. Agora veja o verso 6. Percorrendo a região frígio-gálatas, fomos impedidos por quem? Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade. Verso 7. Defrontando Mísia, tentávamos ir para a Betínia, mas o Espírito de Jesus nos impediu. Segunda pessoa da Trindade. Verso 10. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que quem? Deus nos havia chamado para proclamar o Evangelho, primeira pessoa da Trindade. Verso 10, nós temos o Pai. Verso 7, nós temos o Filho. Verso 6, nós temos o Espírito Santo, para mostrar a nós que a obra missionária está totalmente no coração da Trindade, que a Santíssima Trindade está envolvida em todo o processo da missão. Isso não é coisa nossa, essa missão não é nossa, essa missão não depende do sucesso de nós. O Senhor mostrou a João que no último dia estará diante do Cordeiro gente de toda língua, de toda nação, do Cordeiro, não por causa da nossa habilidade, não por causa do nosso trabalho, mas por causa do trabalho do Pai, por causa do trabalho do Filho, por causa do trabalho do Espírito Santo, por meio de nós, por meio de Paulo, por meio da equipe missionária de Paulo, por meio da igreja de Filipos. A obra da missão é do Pai, é do Filho, é do Espírito Santo. Se o Pai, o Filho e o Espírito estão envolvidos na missão, por que eu não estaria? Que incoerência dizer que sou igreja, que sou filho, que fui enxertado no corpo, que agora sou aquele que vivo nessa comunidade agora com a Trindade e não compartilho com a visão da Trindade. É uma grande incoerência. Talvez alguém poderia perguntar para você, e perguntam para mim, por que você está em missão? Alguns ainda têm aquele mito dizendo, você foi um daqueles que não deu certo na vida e foi para missões? Você tentou muitas coisas, não deu certo, você foi para missões? Digo, não. Você foi em missões porque é uma maneira mais fácil de levantar recursos? Não. Você foi para a missão porque você olhou para os povos muçulmanos e ficou cheio de piedade por eles? Também, mas não foi por isso que eu fui para a missão.
Eu fui para a missão, porque a Trindade está em missão. Porque seria totalmente equivocado e incoerente se o Pai que me elegeu, o Filho que me salvou naquela cruz e o Espírito Santo que me convenceu ao Evangelho está na missão e eu não estou. Você está em missão? Ou você está num projeto pessoal? Eu não estou perguntando se você é missionário. Eu não estou perguntando se você é líder de uma agência missionária ou líder de missões da sua igreja. Eu não estou perguntando se você é um admirador e um apaixonado por missões, um empolgado com missões. Eu estou perguntando, a pergunta para mim, para você e para todos nós é: nós estamos na missão como a Trindade está? Porque se não estamos, a nossa vida não faz mais sentido. Que essa Santíssima Trindade convença o meu coração, o seu coração, que vale a pena se dar a Ele e fazê-lo conhecido, porque Ele, Pai, Filho e Espírito Santo, estão nesses negócios, e se eles estão nesses negócios, eu estarei indo, orando, pastoreando, visitando, contribuindo, visitando os obreiros, encorajando, ajudando nos projetos, diferentes maneiras. Há muitas maneiras de fazer missão. Podemos fazer a missão da Trindade de diferentes maneiras. A única coisa que não podemos fazer é não se envolver nessa missão da Trindade. O CBM acaba, mas a missão continua. Que Deus use a sua igreja, use a minha vida, a minha agência, a sua agência, o campo, para que o nome da Trindade seja conhecido, louvado e glorificado em todos os povos da terra. Amém. Amém.